A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou um pedido de providências para apurar a atuação de um juiz, o Júnior da Luz Miranda. Ele é da 2ª Vara Criminal de Jales, é um município do interior paulista, após a condenação de um casal por abandono intelectual em um caso envolvendo ensino domiciliar. A investigação foi aberta a partir de uma representação apresentada pela defesa dos pais, que foram condenados a 50 dias de detenção em regime semiaberto por educarem em casa as filhas de 11 e 15 anos. A gente vai discutir isso, que tem muito a ver com uma pauta que nós trouxemos na semana passada, homeschooling, e a gente vai avaliar essa apuração que deve avançar sobre a decisão do juiz. Deixa eu passar para o Roberto Mota, o Mota avaliar essa apuração determinada pelo CNJ contra o juiz no caso de homeschooling. Mota. Esse caso foi divulgado no mundo inteiro. Ele tem tantos absurdos que é difícil escolher um aspecto para comentar, né? Agora, ele não foi um caso isolado. O sistema de justiça foi contaminado pela ideologia de extrema esquerda. Outro dia, a gente viu um ministro de um tribunal superior confessando que ele é vermelho e dizendo que tem gente que é azul também. E ele não foi obrigado a fazer essa confissão, não. Foi uma coisa espontânea, gravada em vídeo. E tem o caso inesquecível da juíza aqui do Rio de Janeiro, que deu um perdão judicial à mãe do menino Henri Borel, que foi assassinado. É o ativismo judicial sabor progressista. E esse é um fenômeno que já tinha sido previsto há muito tempo pelo jurista Ronald Dworkin. Ele disse que o ativismo judicial ia atrair pessoas em busca de uma carreira na qual elas pudessem realizar a justiça social. Essas pessoas eram pessoas que antigamente não se interessavam pela área jurídica. Tá? Elas agora estão entrando para a área jurídica e transformaram a profissão. Pela via do judiciário, finalmente os iluministas da justiça social chegaram ao poder. Deixa eu passar para o Dávila também avaliar esse caso, a apuração determinada pelo CNJ e, naturalmente, quais são os caminhos possíveis para esse caso e, naturalmente, no centro da discussão, o homeschooling, né, Dávila? Bom, primeiramente, ótimo que a CNJ abriu uma apuração desse caso absurdo, totalmente absurdo. Agora nós precisamos seguir o noticiário para ver qual será a punição, né? Porque isso é importante. Precisamos saber como é que vai ser punida uma pessoa que utiliza da sua postura para exercer esse ativismo judicial. E o ativismo judicial tem um ponto em comum em todas as suas tendências, que é acabar com a liberdade individual. Não importa se é liberdade de expressão, liberdade de educar o filho, liberdade à propriedade privada, liberdade de ter o devido processo legal respeitado. Este ativismo judicial doentio que vem destruindo a justiça brasileira, a credibilidade das leis, a confiança no poder judiciário. E aí toca num ponto importante. De novo, é uma atitude para destruir a escolha dos pais como os filhos devem ser educados. Isto não deve ser imposição do Estado, é uma escolha do pai. O homeschooling, como eu defendi já aqui várias vezes, é uma escolha pessoal dos pais, mas é evidente que os filhos, aqueles submetidos a homeschooling, precisam fazer as provas do ano série para ver se estão aprendendo devidamente o conteúdo. O que nós não podemos é ter homeschooling sem nenhum tipo de avaliação que a criança e o jovem estão aprendendo o conteúdo do ano série. Agora, se for educado em casa e ao realizar as provas, esses alunos estão acompanhando, estão desempenhando de acordo com o conteúdo do ano série, está tudo bem, tem que ser respeitado. Por isso, é um absurdo a decisão do juiz de interferir como é que os filhos devem ser educados por seus pais. E os pais têm responsabilidade de fazer homeschooling
mas ter certeza que os seus filhos estão aprendendo o conteúdo do ano série. Deixa eu passar para o Bruno Musa. O Bruno já tinha, inclusive, discorrido a respeito do homeschooling na semana passada. Agora, Bruno, claro, quero sua análise sobre a condenação do casal, a apuração determinada pelo CNJ, mas também é preciso olhar, talvez, para urgência de aprovação de uma legislação que dê aos pais a segurança de tomar essa decisão, né? Porque eu fico imaginando, uma família toma essa decisão e aí um juiz acaba condenando o pai e a mãe que, em tese, querem o melhor para a criança? Pois e são responsáveis pela criança, né? No caso que acabou reverberando no mundo todo, como o Mota falou, teve um casal que foi condenado a 50 dias de prisão, quando a maioria dos criminosos no Brasil saem depois da audiência de custódia, né? Então, nós temos uma inversão completa de valores. Veja, eu tenho uma filha de 5 anos e um de 2, estamos na fase de escolher o colégio. E foi uma dificuldade tremenda. E olha que estamos falando de nós que podemos escolher o colégio que a gente quer que eles estudem. E mesmo assim, é uma dificuldade muito grande, porque eu sou daqueles que vou lá, interrogo, entendo como funciona, qual é o conteúdo. E eu vejo que quase nenhum colégio, por mais caro que seja, está de fato preparado para as demandas de hoje em dia. Então, quando um pai tem a possibilidade, os pais têm a possibilidade de fazer o homeschooling e não pode, por uma decisão arbitrária de uma justiça militante, você realmente percebe que essas pessoas que fazem parte da justiça brasileira hoje se acham eles a instituição. E aí você começa a entender porque quando você critica a instituição no Brasil, aqueles membros da instituição sentem como se fosse uma crítica a eles, como se fosse uma crítica à democracia, porque eles acham que eles são a instituição em si. E quem são essas pessoas mesmo? Eu comentei a respeito disso ontem ou antes de ontem aqui, Caneato, segundo um estudo que saiu dos maiores patrimônios do Brasil. O primeiro é titular de cartório, o segundo é ministro, juiz e desembargador, promotor e procurador. São pessoas que, com todo respeito ao cargo público, diferente de um empresário que precisa produzir um produto ou um serviço e o valor é gerado através da livre oferta e demanda das pessoas, ali não. Ali eles não precisam produzir e ninguém consegue determinar o valor daquilo que eles têm. E são os que mais são remunerados pelo dinheiro daqueles que produzem. E quem são essas pessoas? Grande parte hoje tomada por essa militância que diz eles saberem mais sobre os seus filhos do que você mesmo. Que nós podemos ser presos porque escolhemos educar os nossos filhos dentro de casa e não submetermos eles a várias regras da escola que muitas vezes são militantes que nós não concordamos. E eu simplesmente gostaria de educar de uma outra forma. Portanto, eu e todos os pais e mães conhecemos os nossos filhos muito mais do que muitos desses burocratas. Daqui a pouco a gente vai trazer uma outra informação, mas só para encerrar essa discussão, Mota, quando a gente olha para as discussões que acontecem no Congresso Nacional para aprovar uma legislação que dê segurança para que os pais tomem essa decisão, como é que você tem acompanhado todo esse processo? Eu acho que a forma com a qual o Brasil trata educação está profundamente errada, né? Esse é um desafio em todos os países. É difícil você encontrar um sistema de ensino que realmente cumpra o que promete. Eu acho que o que mais chega perto do que a gente imagina que deveria ser são os países orientais, né? Lá existe um sistema de ensino muito mais eficiente. Mas eu acho que o básico é que a decisão sobre tipo de ensino e sobre... Eu estou separando aqui ensino de educação, porque para mim são duas coisas completamente diferentes, né? Em países como o Brasil, o Estado tem a ambição de ensinar e educar. Então, quando meu filho agora já está quase terminando a faculdade, mas quando ele estava ainda na escola, de vez em quando eu pegava os livros dele e eu tinha um choque com as coisas que estavam escritas ali. Tratava-se de doutrinação pura e simples. Textos falando mal do agronegócio, atacando o capitalismo, fazendo apologia de ideias socialistas, tratando de promover
o conflito de classes, o conflito entre gêneros, o conflito entre qualquer divisão que você possa fazer da sociedade. Essas ideias hoje estão profundamente entranhadas no sistema de ensino, tanto público quanto privado. Porque tudo que se ensina no Brasil, prestem atenção nisso, tem que ser especificado e aceito pelo Ministério da Educação e Cultura. Você não pode criar amanhã uma escola diferente, que ensine coisas diferentes, porque isso atende aos desejos do pai. Não. Tem que seguir o currículo obrigado pelo Estado brasileiro. E eu acho que esse é um grande problema. Essa história da demonização e da proibição do homeschooling é uma mera consequência do que a gente já tem no Brasil.